Olá, galera. É um prazer participar com vocês desse primeiro Congresso Nacional de Caricatura Online. Obrigado a todos pelo convite. Para mim vai ser um prazer contar um pouco da minha história, do meu processo de trabalho, dos jornais que eu publico, revista. E aqui vai ser um prazer conversar com vocês. Meu nome é Lésio Júnior, cartunista, ilustrador e chargista. Vou contar um pouco como é que surgiu a caricatura na minha vida. Então eu vou contar o princípio, como é que foi. O que mais me interessou no começo foi o retrato. Primeiro de tudo eu comecei com o retrato. Eu comecei bem em 1990 a me dedicar ao desenho de fazer retrato. Então aí eu fazia as ilustrações de algumas coisinhas assim, mas não era a minha praia ainda. A intenção principal era fazer o retrato. Então eu comecei desenhando meus irmãos, a família grande, então eu desenhando meus irmãos, meu pai e minha mãe, fazia retrato. E o retrato me deu a oportunidade de eu poder estudar melhor a luz e sombra. Então eu comecei a dedicar mais, a observar mais como é que era a anatomia humana, o rosto das pessoas, assim. Então eu começava a detalhar bem isso. E isso eu recebi algumas encomendas, tal, aquele começo, fazia alguns retratos, vendia alguma coisa, tal. Mas assim, o pontapé inicial que eu estou contando isso é porque primeiro começou com retrato, para depois ir para caricatura. Então, depois que eu percebi que eu dominei bastante isso, de poder fazer o retrato, a luz e sombra certinho, aí surgiu, aí eu comecei a reparar nos jornais e revistas que tinha caricatura. Então foi aonde que eu comecei a me focar pro lado da caricatura, que eu quero uma outra etapa que eu vejo depois do retrato, porque você já começou a ter domínio daquilo, das formas da anatomia humana, e depois partiu pro retrato. Aí eu parti para caricatura. A caricatura em si é um desenho exagerado, mas assim, para mim foi mais fácil porque eu já tinha domínio, já tinha domínio da forma. Então aí eu comecei a trabalhar a caricatura, fazer o copiar. No princípio, quando eu comecei a observar os grandes caricaturistas da época, que eu acompanhava pelos jornais, né? Aí eu acompanhava, conseguia as revistas, tal, o jornal, é onde eu copiava as caricaturas dos artistas, tal, e com o sonho de um dia poder publicar igual eles. Mas isso daí foi uma história longa, né? Que eu comecei aos poucos fazendo isso. Aí depois eu comecei a caricaturar os colegas de sala de aula, também comecei a caricaturar as professoras e por aí foi. Esse começo era legal, que eu era jovem, eu não tinha família, não tinha nada assim de construir família, morava com meus pais, mas isso não tinha preocupação com nada, então ficava desenhando o dia inteiro e tal. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a fazer esses trabalhos e ao mesmo tempo eu trabalhava em cartório. Então, no cartório, eu trabalhava das 8 até as 6 horas da tarde. Então, nesse período, eu ficava trabalhando e de vez em quando eu fazia uns desenhos lá no próprio cartório. E um dia, na época da Copa do Mundo, desenhei a seleção brasileira e tal. E eu peguei e levei esses desenhos pro dono do cartório ver, ele achou legal. Nossa, que bacana, vamos mandar um fax pro jornal da cidade, que é o jornal que eu trabalhei durante 15 anos, né? Então eu comecei nele, mas ainda eu vou contar essa história. Aí ele mandou, escaneou, não tinha e-mail, não tinha computador, nada, então mandou via fax. Esse trabalho chegou no jornal e o editor de esporte da época me convidou para querer publicar isso. Nossa, para mim foi fantástico, porque esse processo de sonho começou a se tornar realidade, né? Então, no princípio eu não ia ganhar dinheiro, mas era o primeiro desenho meu publicado, e acho que na época eu tinha uns 15, 16 anos de idade quando eu comecei com isso. Então aí começou, aí me deu esse convite, levei o desenho, publicou, uau, saiu no jornal, você fica feliz, tal, bacana.
fica motivado. Aí eu comecei a fazer mais desenho, então eu trabalhava o dia inteiro no cartório, estudava à noite e desenhava de madrugada, para poder no outro dia levar o desenho pro jornal. Às vezes não saía, era o desenho, mandava, levava, não saía. Mas você é jovem, você tem disposição, então, e você continua nessa jornada. Aí eu fiquei com um tempo assim, conseguindo fazer esses desenhos. Aí chegou um tempo que o chefe da redação me convidou para fazer algumas caricaturas de personagens de novela. E foi legal, foi aí eu comecei a ser remunerado, assim, isso foi, se eu não me engano, acho que foi em 94, mais ou menos. Na época eu acho que era uns R$ 15 por desenho, era uma coisa assim. E era interessante, assim, porque você começou a ser remunerado com o seu trabalho, né? Então eu falei assim, nossa, é isso que eu quero, vou continuar fazendo isso. E aí eu fazia os pacotes, desenhava tudo e levava uma série de novela. Então, desenhava todos os personagens dessa novela, tudo com a caneta Bic e tal, preto e branco, e levava, entregava na redação e esperava passar o mês. E saía, ficava acompanhando. Então saía uns 3, 4 e eu era remunerado, R$ 15 cada um, dava uma graninha, já dava para juntar tal. Isso foi motivando e eu cada vez mais amadurecendo essa ideia de poder trabalhar com isso de verdade, realmente. Aí passou nos tempos, o que aconteceu? Recebi um convite desse jornal para ser chargista. Epa! Mas eu não fazia charge, isso que é interessante. Mas eu vou assim mesmo. Eu vou assim, ligaram para mim lá no cartório que ele estava precisando de um chargista. Eu falei, beleza, eu vou. Mas eu não sabia fazer a charge. Ele chegou na redação, eu fui aprendendo a fazer a charge também, porque eu tinha essa ganância de querer trabalhar no jornal, no humor e tudo. Mas aí como eu tinha essa facilidade de desenhar, muito fácil de anatomia humana, eu já coloquei a caricatura na charge. Então eu assumi o papel de chargista, ao mesmo tempo eu era ilustrador também. Então eu fazia charge diária e ilustração. Aí que é o legal, porque quando você vai para esse caminho e você trabalhar, aí onde eu comecei, tipo assim, que você começa a ter mais forma no seu trabalho, porque você vai trabalhar diariamente, todo dia fazendo um desenho. Isso é importante para quem está começando a conseguir algo de publicar diariamente. Então, como eu comecei a trabalhar diariamente, isso foi desenvolvendo meu trabalho. Você começa a trabalhar numa redação, todo mundo pensando aquilo, falando daquilo, de cobrança, de pressão e tal, e você começa a desenvolver. Então, aí eu fazia uma charge diária, onde eu fazia os esboços, mostrava para o chefe de redação, aprovava ou não, fazia 5, 6 ideias, levava lá, às vezes eu dava alguma, como você estava começando, dava alguma sugestão, até você pegar o caminho. Logo já aprendi isso também, e parti para fazer as charges. Aí as charges que eu gostei de fazer, estou falando de charge, lógico, mas tem a ver com um pouco da caricatura, porque minha caricatura era embutida dentro da charge. Eu sempre fiz as charges com caricatura. Eu sempre gostei de focar assim no personagem do momento, tipo o prefeito, o presidente, o vereador, os deputados federais, os governadores, as pessoas que estão em evidência, até mesmo pessoas artísticas assim, que estão fazendo sucesso. Então, sempre na minha charge teve esse desfile de personagens, assim, e eu sempre trabalhei umas ideias sem texto, onde sempre deixei destacar mais o desenho, a própria caricatura. Mas para mim foi fantástico isso, porque todo dia você vai fazendo isso, você vai desenvolvendo. Então, para quem está começando, vou falar mais uma vez, e algumas pessoas que já estão no mercado sabem disso, que eu vou falar, essa prática diária, porque eu trabalho de cartunista diário, você trabalhar, e quanto mais você trabalha, mais você desenvolve, aí você tem influência de outros artistas e logo você já pega o teu caminho, o teu norte, você vai andando com o teu próprio estilo. Criar estilo é fundamental, porque você se torna único naquele estilo e quando você vai ser contratado, e você é contratado por aquilo que você faz naquele estilo. Mas é isso daí. A caricatura, a gente pode falar também, como é que agora eu vou focar um pouco mais na caricatura, vamos supor, sem perder o foco, mas a questão de eu trabalhar no jornal também, eu fazia as caricaturas, então eu fazia a charge, caricatura diária, não, as charges, a caricatura e ilustrações diárias. Então
Era todo esse processo. Então você tem um espaço gigante para você fazer. Às vezes tinha uma matéria que tinha caricatura. Então você faz a caricatura junto com o editor que vai editando. Então, o que é legal? A deformação. Às vezes você tem uma matéria que vai ter uma caricatura. E quando você trabalha no jornal, aí você trabalha lá do editor, do paginador. Aí ele te passa o espaço. Ó, a gente tem esse espaço para você poder fazer a caricatura. Então, às vezes você tem uma deformação, você tenta encaixar dentro desse espaço. É interessante isso. Você faz uma deformação do personagem, aonde ele vai desenhando junto com o texto, aí ficaria uma página bem diagramada com a caricatura. Isso valoriza os dois lados, tanto na questão do design da página, como a questão do seu trabalho é valorizado também, chama atenção para o leitor na hora que ele vai ver, fica uma página linda, assim, suave. Então acontece muito disso, né? E isso é bom, porque você todo dia fazendo isso, você desenvolve o seu aspecto crítico também. Lógico que para você fazer uma boa caricatura, você tem que ter informação do personagem. Isso é fundamental para você conseguir fazer algo. Você tem que ter, você tem que fazer essa caricatura. Não é só sentar e desenhar. Você tem que ter informação dele. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que está falando no assunto que vai ser abordado. Isso tudo é colocado com exagero, né? Não só a questão vamos supor, a caricatura. A gente pode falar da questão da caricatura. Se você observa, a gente pode ter 3 pontos fundamentais: a observação, o exagero e a distorção, né? Observação. A caricatura começa na observação. Como todo desenho, começa na observação antes de você colocar no papel. Então, é fundamental você ter observação em tudo que está ao teu redor. Você tem que estar sempre ligado nas coisas, que tudo isso vai para o seu trabalho. Então, desde o comportamento da luz batendo no objeto que reflete, que dá o efeito da uma atmosfera do ambiente, da iluminação, de olha como é que aquela pessoa anda, como é que aquela pessoa se comporta, como é que ela senta. Você está sempre observando isso. Então, o desenho não é só sentar e desenhar. Então, você está o tempo todo desenhando mentalmente isso também. Você está observando o que está acontecendo do teu lado, assim, olha, o cabelo, às vezes isso tudo vai para o seu trabalho, a luz, como é que a luz bate ali naquela pessoa, a outra do lado também refletiu um pouco, a luz. Então, isso é todo o processo de observação, que aí depois, que eu acho que tem a caricatura tem além dessas observações, você tem a observação de deformação, exagero, né? Então, depois de observar o teu personagem que você vai desenhar, pode ser na questão artística, o próprio poder executivo, legislativo, presidente, prefeito, vereador, se a pessoa está na atividade, está sempre na mídia, você está sempre observando o jeito dele. Não é só fazer uma cabeça grande e um corpinho. Fiz a caricatura. Mas a caricatura é muito mais do que isso. Você tem que captar o aspecto psicológico da pessoa, dele poder. Você tem que passar isso. Olha, aquela pessoa, vou caricaturar, ela tem uma postura corporal, ela é meio torta. O outro é muito feliz, tal. Aí tem um trejeito, está sempre usando um estilo de roupa, você está sempre ligado a esses fatos. Ele tem uma mania, sei lá, tudo isso tem que estar ligado ao que está acontecendo no seu personagem, para você fazer uma boa caricatura. Não é só você fazer estiquei legal, e depois você pega e colocou um corpinho, tá pronto. Não é isso. A caricatura é muito mais. É você passar por isso. Você tem que captar o jeito que aquela pessoa pensa, o jeito dela, captar a alma dela. Olha, a pessoa é meio fechada, tá sempre sombria, tá escura. Então você tem que captar isso. Às vezes um gesto de mão, uma roupa que você coloca, uma pintura, você capta todo o estilo. Às vezes a caricatura é mais o corpo dela do que a face, né? Você, nossa, ele é todo torto assim. Eu acho que o legal é isso. Esse é o ponto. Essa questão de observação é interessante, você tem que saber disso. Então, quando você consegue fazer essa colocação,
esse jeito, ó, o corpo com a cabeça deu tudo perfeito. É isso sim uma caricatura. Às vezes você percebe a cabeça, nossa, toda vez que ela movimenta, ela faz um jeito com a mão. Você está sempre ligado, não é só. Você tem como você desligar de ser um caricaturista, só desenhar na hora que tem que desenhar. Você está sempre ligado nesses fatos. Para você começar a ter esse exagero e essa distorção que leva ao exagero. Porque a questão da distorção, de você poder esticar algo, vamos supor, ele tem um nariz grande, então você pega, só esticou o nariz, ou tem um bigode grande, você só fez o bigodão. Mas a caricatura, ela é toda, tem a face inteira, então as coisas têm que se dialogar, os espaços, tipo a distância entre os objetos. Não é só colocar o bigode grande e parece que o resto do rosto da pessoa ficou perfeito, mas você tem que ter uma simetria dos espaços para tentar encaixar. Não sei se estou sendo bem claro, mas para você entender. Tipo, não é só fazer o bigodão, esse nariz tem que encaixar com isso. Às vezes eu reparo muito nessas caricaturas que eu vejo, tipo, ele só pensou em fazer o bigode, o resto ficou muito perfeito. Mas tem que ter essa exagero e as coisas se encaixando, porque a pele tem que combinar uma parte com a outra, encaixando, para poder ficar uma caricatura anatômica perfeita, assim, né? E isso é questão de prática, você tem que praticar sempre. Por isso que é importante você sempre esboço da caricatura, você pegar e fazer várias vezes. Não dá para você fazendo uma sentada, sentei, peguei papel. Lógico, ainda vou chegar nesse fato, eu vou falar, mas geralmente quando você vai pensar na caricatura, você tem esboçar, tá? Nossa, agora eu vou fazer um outro esboço. Talvez eu consiga focar só nisso, fazer algo único. Peguei o ângulo, isso. É uma questão de estudo. Às vezes você, quando vai fazer a caricatura, você pega várias fotos do personagem, às vezes só uma ou várias, e você começa a entender. Às vezes, se você conseguir, e o que eu acho que eu tento sempre fazer isso, que eu acho que é interessante, não é só você pegar aquela foto e copiar igualzinho aquela foto, mas você captar o personagem. Em cima de pegar várias fotos dele, dessa pessoa que você está caricaturando, tentar fazer algo único teu. Conseguir pegar essas fotos e criei isso. Não que eu peguei essa foto e reproduzi isso. Lógico, é interessante você fazer isso também, mas quando você consegue dar esse salto, passar isso, é fundamental, assim, vai te ajudar bastante mesmo no seu processo de você avançar, e isso é importante. Distorção, como eu disse, o exagero, você tem que tomar um pouco de cuidado. A questão de exagero da caricatura é uma questão assim que eu percebo na questão do mercado editorial. Tem a caricatura que eu vejo que é caricatura para salão de humor, e tem a caricatura que é editorial, que é para você vender esse produto. Eu percebo que às vezes se você carregar muito no exagero, exageradamente, muito forte, assim, um ponto que você foi muito agressivo, às vezes você não consegue publicar isso. A própria linha de uma revista ou de um jornal acha que ficou muito carregado. Você tem que ter que às vezes você deforma tanto que só você consegue saber que é aquele personagem. Você tem que saber fazer um exagero interessante, que você consiga dar uma harmonia no seu trabalho. Então você conseguindo fazer um equilíbrio, lógico, criar dentro do estilo teu, para você poder fazer essa caricatura bem exagerada. Mas assim, o que eu sempre falo, quando você vai mandar para salão de humor, parece que o exagero tem mais liberdade ali, você consegue fazer algo que pode atravessar barreiras, você consegue fazer algo único. E eu vejo um pouco na imprensa, às vezes fica a dificuldade de você conseguir publicar isso. Mas é isso daí. Mas é uma questão de que você vai aprendendo aos poucos, né?
Eu acho que um assunto interessante de abordar é a questão de portfólio. Para você poder expandir o seu trabalho, é fundamental você ter um portfólio bacana para você enviar para jornais e revistas. E é fundamental você pensar numa coisa. Vamos supor que você quer trabalhar futuramente em um jornal, fazer caricatura para jornal e para revista, que são, acho que são os dois mercados assim que te dá mais espaço para você para você publicar as caricaturas que você vai fazer, mais do que agência e outros meios aí. Eu acho que o grande mercado é jornal e revista. E quando você for tiver em mente que quer trabalhar nesses dois meios, eu acho que é interessante você pensar em produzir o teu portfólio. O que eu posso falar que é interessante nesse caso, porque o jornal, como é diário, ele tem uma velocidade de produção que você não pode atrasar o jornal. Você vai receber uma encomenda para você produzir um trabalho por dia para você recebe a pauta e faz aquela caricatura que pede e você manda para o jornal. A revista semanal ela te dá um prazo um pouco melhor e a revista mensal é melhor ainda. Mas nesse caso, quando você for produzir as caricaturas, fazer as melhores caricaturas para você colocar no teu portfólio, para você mandar para o editor de artes, ou editor-chefe de redação, é legal você ter um prazo estipulado por você mesmo, para você produzir esses trabalhos. Tipo, eu vou fazer uma caricatura, eu vou criar um estilo que eu consiga fazer essa caricatura em 2 horas, um exemplo. Você tem que criar um estilo, fazer isso, eu consigo fazer isso em 2 horas, eu consigo fazer isso em 5 horas. Por que eu te falo isso? Porque geralmente quando você recebe encomendas de jornais e revistas, você às vezes tem um prazo de um dia para o outro e você pode estar com outro trabalho também, se você tiver condições de pegar, se você achar que você consiga entregar esse trabalho em tempo hábil de ser publicado, é interessante você pegar, mas você tem que ter em mente que você tem que ter uma velocidade, você tem que ter isso na cabeça. Porque não adianta você fazer, eu vou fazer meu portfólio, eu coloquei no online e vou mandar para um monte de gente. Um monte de editoras e jornais para poder ter meu trabalho. Então, aí você pega e fica lá uma semana pintando uma caricatura, uma semana inteira lá, até mais. Aí você posta, isso é legal. É legal você ter isso, postar isso. É interessante. Só que você tem que pensar algo que quando você receber uma encomenda, você vai receber, ter um prazo de um dia para o outro. Não vai ser algo assim que vai ter um prazo longo você vai ter um prazo longo para você produzir isso. O jornal geralmente passa uma ideia, um tema, faça a caricatura do tal pessoa, você consegue, ele te pede isso, vamos supor, meio-dia, você entrega para mim essa caricatura até as 4, ponto. Aí se você criou esse estilo, você consegue fazer isso. A revista geralmente te pede uns 2 dias, talvez, te manda um tema, você tem um prazo para fazer esse esboço e mandar. E às vezes você consegue entregar no outro dia, você consegue um prazo melhor, assim. Que também acontece de pedir algo do dia. Vamos supor, eles pintaram uma matéria de última hora lá que precisa de uma caricatura que tem que ser feita em 2 horas. Ou 3 horas. Você tem que fazer um esboço em meia hora e encaminhar para o chefe de redação ou para o editor de arte, se eles aprovarem, te dar o retorno e mandar você finalizar o trabalho. Então, você tem que ter em mente isso e colocar os melhores trabalhos que você consiga fazer em tempo rápido, assim, eu acho que é interessante. Lógico, não estou falando para você não colocar os trabalhos que você produziu com mais tempo, mas é interessante você fazer isso, porque
pode pintar um dia um trabalho que você tem que entregar em pouco tempo e você pode pegar esse trabalho e começar a fazer e não conseguir. E aí depois fica negativo pro teu lado, né? Você pode arcar um compromisso com um jornal importante na circulação nacional, ou até mesmo regional, mas nacional, uma revista de grande porte, você assumir um compromisso e depois você não conseguir entregar. Às vezes é melhor você nem pegar se você não tiver essa condição de profissional de entregar os trabalhos, porque você pode não conseguir e atrapalhar um monte de coisa no fechamento do jornal e da revista, e eu acho que também você pode se queimar profissionalmente, né? Porque você pode ficar conhecido como aquela pessoa que chamou para você fazer esse trabalho e você não conseguiu cumprir no prazo que eles pediram. E isso acontece muito. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas acontece sim de encomendar trabalho e você pintar o trabalho, entregar o trabalho e o trabalho não ser publicado. Isso é normal, porque às vezes a matéria cai, né? O que eles falam, a matéria cai tudo. E você perde o seu desenho, tudo por aí acontece. Questão de... uma questão interessante de a gente falar também é a questão de valores, né, do trabalho. Eu acho que quem quer entrar nessa área de caricaturista, ilustrador, design gráfico, toda nessa área, tem que ter em mente que você tem que valorizar o que você faz, né? Você não pode pegar e fazer um trabalho e começar a vender muito barato o seu trabalho só para você falar que eu publiquei em tal lugar, ou você ganhar uma proposta de trabalhos, aquelas assim que fala, publica aqui que você vai ganhar visibilidade, você vai ser divulgado o seu trabalho. Essas conversas não é agradável, não é bom para você, para o seu trabalho. Você tem que batalhar pelo teu espaço, de tentar ganhar algo em cima disso. Ser um profissional, porque se você que está começar a fazer, às vezes faz até um trabalho de qualidade, você acaba trocando por divulgação, eu acho que isso daí não existe mais. Porque hoje em dia, com a rede social, com os blogs, você não tem espaço para divulgar seu trabalho. Você não precisa de ganhar um espaço tipo, eu vou publicar naquela revista porque vai acontecer dela ser publicada e todo mundo vai ver meu trabalho e eu vou ganhar mais trabalho em cima disso. Isso é mentira, isso não existe. Você tem que ter em mente que você tem que fazer seu trabalho, vender ele com qualidade, pensar que você não está sozinho nesse mercado, que você tem que valorizar o que você faz, porque às vezes você é jovem, está começando agora, você começa vender muito baratinho, você tem um trabalho bom, mas você começa a vender baratinho, qualquer valor que ofereça, você já aceita, e depois vai passando o tempo, naturalmente da vida de qualquer pessoa, geralmente acontece isso, você vai constituir uma família, vai ter filhos e vai fazer uma falta depois essas coisas para você, porque você deixou vender tudo barato do seu trabalho e depois você não consegue voltar atrás, e aí isso acontece, isso passa esses valores multiplica, a pessoa fica sabendo que o valor barateou e ficou barato, e isso acontece. Você tem que ter esse respeito profissional, porque é para você mesmo no futuro, e é bom para todo mundo, né, ter o trabalho valorizado, para você poder ganhar em cima disso. E isso é fundamental para a sobrevivência do seu trabalho. E se for para divulgar mesmo assim, faça um blog legal, um site, e você divulga, manda para os editores, manda para as revistas, manda para todo mundo. Aí você consegue divulgar, mas não divulgar a base de troca, assim, concurso que você publica aqui, aqueles concursos que você cria um logo, cria uma marca, faça uma caricatura e faça o personagem. Isso acontece em todas as áreas. A caricatura também, aí você faz a caricatura, publica lá, um espaço semanal, você vai ter uma caricatura toda semana. Às vezes é melhor você negociar com a pessoa, se ela falar que não tem condições de pagar o que você está pedindo,
Mas seja mais um, então divide, ó, nem que você pague em 3 vezes. Pelo menos você negocia um valor que vale, honesto, do que você colocar lá embaixo e depois o mercado fica baratear o mercado, fica lá embaixo, igual tem que dar valor, você tem que dar valor, não é porque você, eu vou vender baratinho e depois vai aparecer trabalho, caricaturista de evento também, tem que valorizar, não pode cair nesses golpes de mídia que fala que você vai desenhar para tal empresa, te passa um cachê lá de 300, 400 reais para você trabalhar o dia inteiro lá. Não, você tem que cobrar por hora, você está fazendo uma coisa única, entendeu? Você tem que valorizar isso, não pode deixar, mas não tem trabalho, mas não é assim que funciona. Se você continuar assim, não vai ter esse pouquinho sempre, e esse pouquinho não vai se sustentar, é momentâneo, entendeu? Você tem que dar valor no que você faz, você tem que valorizar que o que você está fazendo é único, é só você que consegue fazer isso, entendeu? Não pode cair, você tem que cobrar, nem que você feche um pacote, mas tem uma coisa mais justa, né? O certo é cobrar por hora, eu cobro tanto por hora, vou fazer tanto desenho por hora. Isso daí você vai valorizar o mercado, vai valorizar você, porque todo mundo tem que tiver esse pensamento, essa mentalidade profissional, vai ser bom para todo mundo vai ganhar. Agora, se começar a cobrar baratinho, todo mundo vai perder. E você vai sentir isso um dia, entendeu? Tenta ser profissional mesmo, eu acho que é importante isso. E é isso daí que eu queria deixar para vocês. Eu acho que se eu for deixar um conselho para quem está começando nessa carreira de caricaturista, ilustrador, eu falaria que a pessoa tem que corra atrás do seu sonho, você pode ter teu desejo vai ser realizado se você correr atrás dele, nunca desanimar, saber atravessar a dificuldade, batalhar, fazer tua parte, entendeu? Você tem um dom do desenho, continue desenhando. Eu acho que é importante você também ter em mente isso que eu acabei de falar agora, a questão dos valores, respeitar mesmo, isso é importante. Se você não saber o que cobrar dos trabalhos, se você dá uma pesquisada na internet básica, assim, você acha tabela de preço, de valores. Às vezes, se você achar que está muito caro, mas tenta negociar um valor que fica bom. Não estou falando para você seguir completamente a tabela, achar que está muito caro, mas tem que cobrar um valor que é razoável, assim, que fica bom, entendeu? Isso você vai sentir na negociação, tem que saber negociar o seu trabalho. Então é isso. Eu queria agradecer a todos, espero que eu possa ter contribuído algo importante para quem está começando, para quem está no mercado também, mas foi um prazer falar com vocês, até mais, tchau.